Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa 14ª aula. Se você acabou de chegar, volta lá para a primeira, assiste tudo em ordem para você não perder nada aí do nosso estudo de livro. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez todos os comentários, muito carinhosos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Não deixa de deixar sua contribuição para eu saber se vocês estão gostando, para que eu faça melhor. De compartilhar com outras pessoas, tem gente me falando que está mandando para a família inteira, grupo de estudo, está mandando. Eu fico muito feliz, fico feliz mesmo de saber que é relevante, que faz sentido e que está ajudando vocês a pensar de uma forma melhor e diferente. Vamos lá dar continuidade então, tem bastante coisa, bastante aula ainda dentro desse livro. Como eu prometi na aula passada, o nosso subtema dentro do mesmo capítulo agora se chama Depurando seu software mental. Em outras palavras, queremos extrair os bugs de nosso software mental e ajustar nossa mente. Fazer isso com eficácia exige a compreensão da natureza de nossa energia mental e de como é possível usá-la para mudar uma perspectiva que está gerando uma resposta emocional negativa à informação de mercado. Há muito a aprender, mas acho que você se surpreenderá com a maneira como algumas mudanças simples podem fazer enorme diferença em seus resultados de trading. O processo de trading começa com a percepção de uma oportunidade. Sem isso, não teríamos razão para operar. Portanto, acho que convém começar nosso exame de energia mental desdobrando o processo de percepção. Quais são as dinâmicas básicas da percepção? Que fatores determinam a forma como percebemos a informação e o que percebemos em associação com o que está disponível? Como está a percepção relacionada com o que experimentamos em determinado momento? Provavelmente a maneira mais fácil de compreender a dinâmica da percepção e de responder a essas perguntas seja pensar em tudo, e realmente me refiro a tudo, que existe neste planeta, ou ao seu redor, como um conjunto de forças. Forças que geram informações sobre propriedades, características e peculiaridades que as tornam exclusivamente o que são e não as deixam de ser nenhuma outra coisa. Tudo que existe fora de nosso corpo, todas as plantas e todos os tipos de vida, todos os fenômenos planetários na forma de condições climáticas, terremotos e erupções vulcânicas, toda a matéria física ativa e inerte, todos os fenômenos não corpóreos, como luz, ondas sonoras, micro-ondas e radiações, geram informações sobre a natureza de sua existência. Essas informações têm o potencial de agir como força sobre cada um de nossos 5 sentidos físicos. Antes de prosseguir, observe que eu uso o verbo gerar com abrangência universal, implicando que tudo se encontra em estado de expressão ativo, inclusive objetos inanimados. Para mostrar por que faço isso, vejamos alguma coisa simples como uma rocha. Trata-se de um objeto inanimado, composto de átomos e moléculas que se expressam como uma rocha. Usei o verbo ativo expressar porque os átomos e moléculas que compõem a rocha estão em movimento constante. Portanto, embora a rocha não pareça ativa, exceto no sentido mais abstrato, ela tem características e propriedades que atuam como forças sobre nossos sentidos, levando-nos a experimentar e a distinguir a natureza de sua existência. Por exemplo, uma rocha tem textura, e essa textura atua como força sobre nosso tato se passarmos os dedos sobre sua superfície. Uma rocha tem forma e cor, que age como força sobre a nossa visão. A rocha ocupa um espaço que nenhum outro objeto pode ocupar, de modo que a vemos em vez de um espaço vazio ou algum outro objeto. Uma rocha também pode ter odor, que atua como força sobre o nosso sentido de olfato ou sabor, embora eu nunca tenha lambido uma rocha para percebê-lo. Quando encontramos algo no ambiente que expresse suas propriedades e características, ocorre uma troca de energia. A energia externa está na forma de qualquer coisa que a esteja expressando. É transformada por nosso sistema nervoso em impulsos elétricos e então é armazenada em nosso ambiente mental interno. Para ser mais específico, não importa o que estamos vendo, ouvindo, provando, cheirando ou tateando. Isto se converte em impulsos elétricos de energia e fica guardado em nosso ambiente mental como memória ou registro sobre a natureza das coisas. Tudo isso é bastante evidente para a maioria das pessoas, mas daí decorrem algumas implicações que não são evidentes,
e, em geral, as damos como certas sem sombra de dúvida. Antes de tudo, há uma relação de causa e efeito entre nós e tudo que existe no ambiente externo. Assim, nossos encontros com forças externas criam o que vou chamar de estrutura de energia em nossa mente. As lembranças, as idiosincrasias e, em última análise, as crenças que adotamos durante toda a vida existem em todo o nosso ambiente mental na forma de energia estruturada. Energia estruturada é um conceito abstrato. Talvez você esteja se perguntando como a energia toma forma ou molde. Antes de responder essa pergunta, preciso abordar uma questão ainda mais fundamental. Como sabemos, para começar, que lembranças, idiosincrasias e crenças existem na forma de energia? Não sei se foi cientificamente comprovado ou completamente reconhecido pela comunidade científica, mas pergunte a si mesmo em que outra forma esses componentes mentais poderiam existir. Eis o que sabemos com certeza: qualquer coisa composta de átomos e moléculas ocupa lugar no espaço, portanto pode ser observada. Se lembranças, idiosincrasias e crenças existem em alguma forma física, deveríamos ser capazes de observá-las. Até onde sei, nenhuma dessas observações já foi feita. A comunidade científica dissecou o tecido cerebral vivo e morto, examinou no nível de átomos individuais, mapeou várias regiões do cérebro do ponto de vista de suas funções, mas ninguém, por enquanto, observou uma lembrança, uma idiosincrasia ou uma crença em sua forma natural. Em sua forma natural significa que, embora os cientistas possam observar as células dos cérebros que contêm lembranças, eles não podem experimentar essas memórias em primeira mão. Podem apenas experimentar se a pessoa a quem as lembranças pertencem estiver viva e quiser expressá-las de alguma maneira. Gente, como é que ele está falando de uma ideia aí bem abstrata, né? Sobre experiências, sobre energia, sobre a forma como a gente interage com as coisas, sobre a forma como a maneira que as coisas também possuem algum tipo de consequência em nós. Eu vou simplesmente ler o raciocínio dele inteiro para não ficar parando, e aí depois no final, né, eu trago conclusões que sejam relevantes aí para o dia a dia de vocês também. Se lembranças, idiosincrasias e crenças não existem como matéria física, elas realmente não existem de nenhuma outra maneira, senão como alguma forma de energia. Se for de fato assim, pode essa energia assumir alguma forma específica? Haveria como estruturá-la de alguma outra maneira que reflita as forças externas que lhes deram existência? Com certeza. Existiria algo no ambiente semelhante à energia que tenha forma ou estrutura específica? Sim. Vou dar vários exemplos. Pensamentos são energia. Como você pensa em determinado idioma, os pensamentos são estruturados pelas limitações e regras que governam o idioma específico em que você pensa. Quando você expressa esses pensamentos em voz alta, você cria ondas sonoras, que são uma forma de energia. As ondas sonoras geradas pela interação das cordas vocais e da língua são estruturadas pelo conteúdo de sua mensagem. Micro-ondas são energia. Muitas chamadas telefônicas são transmitidas por micro-ondas, significando que a energia da micro-onda tem de ser estruturada de modo a refletir a mensagem que ela está transportando. Raios laser são energia, e se algum dia você assistiu a uma demonstração de laser ou a uma apresentação artística de laser, o que você viu foi pura energia, tomando formas que refletem os desejos criativos dos artistas. Todos esses casos são bons exemplos de como a energia pode tomar forma, molde e estrutura. Obviamente há muitos outros, mas um deles ilustra a questão da maneira mais pictórica. No nível mais fundamental, o que são sonhos? Não estou perguntando o que significam os sonhos, ou o que você considera que sejam os seus propósitos, mas antes, o que são sonhos? Quais são as suas propriedades? Se assumirmos que os sonhos ocorrem nos confins de nosso crânio, eles não podem ser compostos de átomos e moléculas, porque na cabeça humana não haveria espaço suficiente para tudo que vemos em nossos sonhos. Nossas experiências oníricas parecem ter as mesmas proporções e dimensões do que percebemos quando estamos despertos e experimentando a vida através dos 5 sentidos. Isso só é possível se os sonhos forem uma forma de energia estruturada, porque a energia pode tomar qualquer tamanho ou dimensão, mas ao fazê-lo efetivamente não ocupa nenhum espaço. Agora, se ainda não lhe ocorreu, há algo aqui realmente profundo.
Se as lembranças, idiosincrasias e crenças que adotamos em consequência de nossas interações com o ambiente externo representam o que aprendemos sobre esse entorno e seu funcionamento, e se essas lembranças, idiosincrasias e crenças se manifestam em nosso ambiente mental como energia, e se a energia não ocupa lugar no espaço, assim também poderíamos dizer que nossa capacidade de aprender é limitada. Na verdade, não só acho que poderíamos dizer como estou de fato dizendo. Considere o desenvolvimento da consciência humana em nosso aprendizado coletivo, assim como o que o indivíduo típico precisa saber para atuar com eficácia, em comparação com 100 anos atrás. Não há absolutamente nada a indicar que não temos capacidade ilimitada de aprender. A diferença entre o que sabemos agora e o que podemos fazer com esse conhecimento expandido confundiria a mente de qualquer pessoa que vivesse há 100 anos. E aí ele entra agora num outro tempo que é questão de percepção e aprendizado. Eu vou continuar aqui no flow dele para, de novo, não interromper todo o raciocínio que ele está construindo aqui com essas palavras. Percepção e aprendizado é o próximo subtema ainda dentro desse assunto. No entanto, devemos ter cuidado para não equiparar capacidade de armazenamento com capacidade de aprendizado. Aprender e tomar consciência do que está disponível para ser aprendido é função nossa, não só da capacidade de armazenamento. Se fosse, o que nos impediria de saber tudo? E se soubéssemos tudo, o que nos impediria de perceber todas as características, propriedades ou peculiaridades possíveis de tudo o que se expressa em dado momento? O que nos detém agora? Essas questões atingem o próprio cerne do motivo pelo qual é preciso compreender que os componentes mentais como lembranças, idiosincrasias e crenças existem como energia. Qualquer coisa que seja energia tem o potencial de agir como uma força que expressa sua forma, e isso é exatamente o papel de nossas lembranças, idiosincrasias e crenças. Elas atuam como uma força interna sobre nossos sentidos, expressando sua forma e conteúdo, e no processo de agir assim, elas exercem efeito profundamente restritivo sobre a informação que percebemos em dado momento, tornando literalmente invisível grande parte da informação disponibilizada pela perspectiva ambiental, assim como as possibilidades a ela inerentes. Estou dizendo aqui que, em qualquer momento, o ambiente gera enorme quantidade de informações sobre suas propriedades, características e peculiaridades. Parte dessas informações se situa além do alcance dos nossos sentidos. Não podem os nossos olhos ver todos os comprimentos de onda de luz, nem podem os nossos ouvidos captar todas as frequências de som produzidas pelo ambiente. Portanto, há sem dúvida uma faixa de informação que se situa além da capacidade fisiológica de nossos sentidos. E quanto ao resto das informações que o ambiente está gerando acerca de si próprio? Acaso vemos, ouvimos, cheiramos, provamos ou tateamos, através de nossos sentidos, todas as possíveis diferenças, peculiaridades e características que estão sendo manifestadas por tudo que está dentro do alcance fisiológico dos nossos sentidos? Absolutamente não. Nossa energia interna limitará e bloqueará categoricamente grande parte dessas informações ao nosso consciente, atuando através dos mesmos mecanismos sensoriais mediante os quais também atua o ambiente externo. Neste ponto, pare e pense por um momento e veja que parte do que acabei de dizer é notório. Por exemplo, muitas são as formas de expressão do ambiente externo, que não percebemos simplesmente porque ainda não as conhecemos. Isso é fácil de ilustrar. Lembre-se da primeira vez que você olhou para um gráfico de preços. O que você viu? O que você percebeu exatamente? Sem prévia exposição, estou certo de que, como todas as outras pessoas, você viu um monte de linhas sem significado. Hoje, se você for como a maioria dos traders, ao observar um gráfico de preço, você vê características, peculiaridades e padrões de comportamento que representam ações coletivas de todos os outros traders que participam dessas operações. Eu já estou vendo mais ou menos onde ele quer chegar aqui, mas vou continuar com o raciocínio. De início, o gráfico representava informações não diferenciadas. Estas geralmente criam um estado de confusão. Isso provavelmente é o que você sentiu ao ver pela primeira vez um gráfico. Aos poucos, porém, você aprendeu a distinguir essas informações como tendências e linhas de tendências, consolidações, suporte e resistências, retrocessos ou relações significativas entre volumes, interesses abertos, ações sobre preços, só para mencionar algumas. Você também aprendeu que,
Cada uma dessas diferenças no comportamento do mercado representava uma oportunidade para satisfazer alguma necessidade, objetivo ou desejo pessoal. Cada diferença agora tinha um significado de algum grau relativo de relevância ou importância a ela atribuído. Agora que você usa a imaginação e finja que acabei de pôr diante dos seus olhos o primeiro gráfico de preços que você já viu, não haveria uma diferença entre o que você vê agora e o que você viu antes? Certamente. Em vez de um monte de linhas confusas, você veria tudo o que desde então aprendeu sobre essas linhas, bem como todas as oportunidades assim reveladas. No entanto, tudo o que você vê agora ao olhar para o gráfico já existia antes e, ademais, estava disponível para ser percebido. Qual é a diferença? A energia estruturada que hoje está em seu interior, o conhecimento que você adquiriu, atua como força em seus olhos, levando-o a reconhecer as várias diferenças sobre as quais aprendeu. Como essa energia não estava lá na primeira vez que você olhou para o gráfico, todas as oportunidades que você vê agora estavam lá, ainda que diferentes, mas eram invisíveis para você. Além disso, a não ser que você tenha aprendido a fazer todas as diferenciações possíveis, com base em todas as relações possíveis entre as variáveis do gráfico, o que você não aprendeu continua invisível. A maioria das pessoas não tem ideia do quanto estamos sempre cercados de oportunidades invisíveis, inerentes às informações a que somos expostos. Com muita frequência, nunca tomamos conhecimento dessas oportunidades e, em consequência, elas continuam invisíveis. O problema, obviamente, é que, a menos que estejamos numa situação completamente nova ou singular, não percebemos o que ainda não aprendemos. Para aprender alguma coisa, temos de experimentá-la de alguma maneira. Assim, o que temos aqui é um loop fechado que nos impede de aprender. Os loops perceptivos fechados existem em todos nós, pois eles são funções naturais como a energia mental se expressa em nossos sentidos. Eu vou parar um pouquinho aqui também para ficar... Eu achei que ele ia terminar rápido a conclusão aqui de todo o assunto, mas ele tá mandando bala. Eu vou parar aqui nessa parte só para a gente falar rapidinho, dar um resumo também. Para aprender alguma coisa, temos de experimentá-la de alguma maneira. Ixi, espera aí que o Kindle aqui... Agora foi. Se você aperta os botões errados, o Kindle começa a diminuir, aumentar de tamanho, mudar de página. Então tem que ter um cuidado. Para aprender alguma coisa, temos de experimentá-la de alguma maneira. E agora, já trazendo todo esse conjunto de tudo que ele vem falando, ele está falando de algo que eu falo demais para as pessoas que estão começando, que é um dos 5 princípios que o Brett Steenbarger, que é o trader, o psicólogo de traders de Wall Street, que eu usei muito nos primeiros anos do meu trabalho como psicólogo de traders, que é o princípio do núcleo, né, da aprendizagem implícita, do reconhecimento de padrões. Então você precisa se expor o suficiente a algo para que você entenda o que está acontecendo. Sem esse tempo, sem essa experiência, sem essa prática, você não é capaz de desenvolver esses padrões e de tomar decisões melhores. Então, quando você olha para um gráfico e está perdido na frente desse gráfico, é porque você ainda não desenvolveu as habilidades necessárias para reconhecer os padrões que você precisa para tomar melhores decisões. Então, tudo que ele estava meio que falando aqui, eu acho que vai ser bom já eu dar um resumo, porque já foi muita coisa, foi, sei lá, acho que uns 15 minutos que eu fiquei lendo. É que é o seguinte... Você não sabe aquilo que você não conhece. E muitas vezes você não sabe que você não sabe. Louco isso, né? Então o que ele está falando assim, lembra a primeira vez que você viu um gráfico. Você só viu um gráfico e falou, tá, tem linhas, linha que sobe, linha que desce. E aí se você coloca, né, ondas de Elliott e outras coisas, aí tem linhas ali cruzando, e Fibonacci, e médias móveis. E você pode colocar ainda mais linhas que as linhas do gráfico. Aí, na hora que você bate o olho aquilo pela primeira vez, não faz sentido nenhum, você não entende nada do que está acontecendo aqui, até o momento em que informações são começadas a ser levadas para o seu consciente, você começa a entender essas informações, a se expor a elas, e aí você começa, depois de um tempo, assim que você olha um gráfico, você já meio que bate o olho nos pontos de suporte e resistência, para você já está meio que até automático a sua mente ficar colocando linha ali, de suporte e resistência num gráfico quando você olha para ele.
Então, o que ele quer dizer aqui é que, além de todo esse processo do que a gente precisa aprender, é muito difícil a gente ainda não prestar atenção do que a gente não sabe ainda. Eu posso estar ali olhando um gráfico e olhando todas aquelas entradas e todas aquelas oportunidades, mas será que ainda que é tudo, que eu sei tudo que eu precisava para aquele momento, que realmente aquela era a melhor entrada? E eu acho que é importante de falar isso não no sentido de deixar você desesperado, né? Que você fala, bom, Roger, eu realmente nunca vou saber tudo. Exato, você nunca vai saber tudo. E eu acho que esse é um ponto muito importante para você entender aquilo que a gente já falou em outras aulas sobre aceitar a porcentagem que você não tem controle, né? Roger, eu observei o gráfico, a entrada e saída, já faço isso há meses, né? Tava perfeitinho, entrei no ponto certo, o mercado estava andando do jeito que deveria para bater meu gain e fez o oposto, né? E aquilo me deixou nervoso, daí não respeitei as regras. Então, assim, tudo bem, você viu tudo que você precisava ver, tudo que você passou meses olhando e observando e prestando atenção de que o gráfico teria uma chance muito grande de fazer aquilo que você programou, daquilo que você estava estudando. Só que lembre-se que sempre vai ter a parte invisível, vai ter aquela parte que você não consegue controlar, que você ainda não conhece, a parte que vai te levar para o desconhecido nesse mundo. E o que a gente chama também de a parte que envolve a sorte no mercado, né? Pode ser que você fez todas as coisas certas, mas o mercado ainda por alguma razão vai andar para o lado oposto. Assim que você entrou no lugar certo, no ponto certo, na hora certa, pode ser que ele faça exatamente o que você não queria que ele fizesse. E isso faz parte, aceitar isso faz parte. E aí a provocação que ele está trazendo aqui é exatamente essa. Você tem ciência dessa diferença? Você tem ciência de que hoje você consegue enxergar muito mais coisas, você tem informação dentro de você que te faz olhar para um gráfico e ver oportunidades, mas você também entende que sempre vai existir uma parte invisível, sempre vai existir informações que você ainda não conhece e provavelmente nem sabe que deveria saber que seriam importantes para você, que seriam importantes para o seu operacional. Por isso que eu falo, você quer ser um especialista? Fica focado no seu operacional. Para de ficar se enchendo de informações por aí do que os outros estão falando e estuda o seu operacional, né? Faz o registro das suas informações, da sua percepção, estudo dos seus vídeos, das suas operações, para entender como que você pode ser melhor, como que você pode ficar ainda mais fino nas suas entradas, melhorar ainda mais a sua porcentagem de assertividade. Então, eu acho que é uma provocação aqui que ele faz muito válida, além de todo o contexto aí físico que ele está trazendo sobre a questão da energia e de como essa energia se manifesta através do conhecimento e da percepção, mas é a questão de, eu aprendi bastante coisa, eu já sou um trader 3, 4, 5 anos no mesmo mercado, eu já aprendi bastante coisa, mas ainda não é tudo. Né? E nunca vai ser tudo. Já que nunca vai ser tudo, eu nunca vou ter um completo controle sobre as consequências. Então eu vou respeitar essa parte desconhecida. Eu vou respeitar aquilo que eu não vou conseguir controlar, mesmo que eu tente, porque eu nunca vou ter conhecimento de todas as variáveis. É impossível para o nosso cérebro fazer isso. E é aquilo que ele falou um pouco antes, né? As pessoas de 100 anos atrás nem imaginavam que hoje a gente teria o conhecimento que a gente tem das coisas que a gente tem. E daqui 100 anos, as pessoas vão saber de coisas que a gente nunca imaginou que elas seriam capazes de saber, de informações que elas poderiam ser capazes de ter. Então, a gente é limitado na nossa forma de aprender, né? Até onde o nosso cérebro consegue ir. As opções são ilimitadas? São, mas a gente tem um tempo, né? A gente tem um período dentro de nós, cada um de nós tem um período onde o nosso cérebro é capaz de assimilar a informação, aprender, utilizar aquilo de alguma forma que seja benéfica para nós e para os outros, e aí a gente vai embora e vai ter um outro cérebro fazendo as mesmas coisas em um outro momento, com outras informações, com outros estímulos e tudo mais. Só que eu acho que a grande mensagem, pelo menos até o momento, é essa. Bom, eu me desenvolvi, eu aprendi, eu cresci, mas eu preciso entender que ainda existem buracos no meu conhecimento. Então eu não posso, de forma alguma, ter a certeza de que tudo que eu estou fazendo é correto,
pode existir uma maneira melhor de se pensar. Não precisa nem ser diferente daquela que eu penso, mas pode ser um pouco melhor da maneira que eu penso. Então, o meu setup é bom, mas ele pode ser melhor. E será que eu conheço as formas que podem fazer meu setup ser melhor? Será que eu estou vendo os aspectos invisíveis do mercado que podem melhorar o meu setup, que podem melhorar as minhas operações? Então, acho que são reflexões muito importantes para vocês levarem para o dia a dia de vocês, para trazer essa motivação de sempre buscar ser melhor mesmo, de sempre se questionar e nunca se cobrar de ser perfeito, que é uma coisa que acaba atrapalhando muita gente, né? Tomou o loss, mas essa é a coisa mais natural que poderia ter acontecido para você. Essa coisa mais comum que poderia ter acontecido com você, porque faz parte dessa realidade que você vive. E eu acho que essa é uma reflexão diferente de todas as outras reflexões que a gente já trouxe no livro e em outros capítulos, que é um pouco mais subjetiva, mesmo não sendo tão subjetiva assim, mas que traz esse conceito muito interessante, né? Sobre o quão a nossa atenção às informações que a gente recebe e o nosso aprendizado, ele é de certa forma limitado. Então, mesmo que eu faça o meu melhor, dificilmente eu vou saber, impossível você saber tudo. Então, respeite essa dinâmica para que você possa, de uma forma melhor, se desenvolver no dia a dia. Agora, quem falou demais foi eu. Deixa eu só continuar lendo mais um pouco também para a gente ver se existe alguma... se a gente vai conseguir terminar a linha de raciocínio dele nesse vídeo. Não há quem não tenha ouvido a expressão "as pessoas veem o que querem ver". Eu diria de maneira um pouco diferente. As pessoas veem o que aprenderam a ver. E tudo mais é invisível até que aprendam a se contrapor à energia que bloqueia seu consciente de tudo que ainda não foi aprendido e está por ser descoberto. Muito interessante isso daqui, ó. As pessoas veem o que aprenderam a ver. E tudo mais é invisível até que aprendam a se contrapor à energia que bloqueia seu consciente de tudo aquilo que ainda não foi aprendido e está por ser descoberto. Muito interessante isso. Que é praticamente um pouco aí do resumo do que eu acabei de falar, né? Você aprendeu a ver essas oportunidades, você aprendeu a ver o seu operacional dentro daquele gráfico. Se você mostrar esse mesmo gráfico para milhares de outras pessoas, você vai ter milhares de outras formas de ver o mesmo gráfico. Milhares de outras pessoas vendo outras oportunidades dentro do mesmo gráfico, dentro da mesma dinâmica. Já parou para pensar que loucura que é essa? E aí o quanto isso deixa ainda mais desafiador e mais complexo esse mundo. Então, por isso que eu falo, quer ser um profissional, quer fazer isso dar certo, se especializa em um mercado, no seu operacional, todos os dias estudando, entendendo o que pode ser melhor, o que você pode incluir, o que você deve tirar, desenvolvendo essa informação de uma maneira que seja útil para você. Para ilustrar esse conceito e deixá-lo ainda mais claro, darei outro exemplo, que demonstra como a energia mental pode afetar a maneira como percebemos e experimentamos o ambiente, de um modo que efetivamente reverte a relação de causa e efeito. Olhemos para o primeiro encontro de uma criança muito pequena com um cachorro. Como se trata de uma experiência inédita, o ambiente mental da criança é, assim dizendo, uma lousa em branco no que concerne a cães. Não temos lembranças e, por certo, nenhuma idiosincrasia em relação à natureza dos cães. Portanto, até o momento desse primeiro encontro, na perspectiva da criança, cães não existem. Evidentemente, na perspectiva do ambiente, cães existem e podem agir como força sobre os sentidos da criança para criar uma experiência. Em outras palavras, ao expressar sua natureza, os cães podem agir como causa para produzir um efeito dentro do ambiente mental da criança. Que tipo de efeito os cães seriam capazes de produzir? Ora, os cães têm vasta gama de expressões. Ao me referir a uma gama de expressões, estou dizendo que os cães se comportam de numerosas maneiras em relação aos humanos. Podem ser amigáveis, amorosos, protetores, brincalhões, ou podem ser hostis, maus, perigosos e ameaçadores. Só para mencionar poucos dos muitos comportamentos de que os cães são capazes. Todos esses traços podem ser observados, experimentados e aprendidos. Quando a criança vê o cachorro pela primeira vez, não há absolutamente nada em seu ambiente mental que lhe diga com o que ela está lidando. Informações ambientais inusitadas, desconhecidas e não classificadas podem despertar certo senso de curiosidade. Quando queremos descobrir mais sobre o que estamos experimentando, ou podem gerar um estado de confusão que geralmente se converte em medo, se não podemos enquadrar as informações em um arcabouço ou contexto organizacional compreensivo ou significativo. Em nosso exemplo,
O senso de curiosidade da criança é ativado e ela corre em direção ao cachorro para ter mais experiência sensorial. Observe como as crianças se sentem naturalmente compelidas a se atirar numa situação desconhecida. Contudo, nesse exemplo, as forças ambientais em ação não reagem favoravelmente aos avanços da criança. O cachorro em que a criança está interessada é em si mau, ou está mal-humorado. Em todo caso, assim que a criança chega perto demais, o cachorro a morde. O ataque é tão violento que o cachorro tem de ser afastado da criança. Esse tipo de experiência é infeliz e por certo atípica, mas tampouco é rara. Eu a escolhi por duas razões. Primeiro, a maioria das pessoas pode se identificar com ela de alguma maneira, seja por força de suas próprias experiências diretas, seja por meio da experiência de alguém conhecido. Segundo, quando analisamos a dinâmica básica dessa experiência de uma perspectiva de energia, vamos aprender sobre como nossa mente foi concebida para pensar e processar as informações, como esses processos afetam nossas experiências e nossa capacidade de reconhecer novas capacidades. Sei que isso pode parecer uma série de insights oriundos de um único exemplo, mas os princípios envolvidos se aplicam à dinâmica subjacente a praticamente todo o aprendizado. Em consequência de ter sofrido trauma físico e emocional, o garotinho de nosso exemplo tem uma lembrança de uma Tem uma lembrança e uma idiosincrasia sobre como os cães se expressam. Se a capacidade do menino de se lembrar de suas experiências for normal, ele pode armazenar esse incidente de maneira que represente todos os sentidos que foram por ele impactados. Por exemplo, o ataque pode ficar gravado como imagens mentais baseadas no que ele viu, ou como sons mentais representando o que ele ouviu, e assim por diante. As lembranças associadas aos outros três sentidos funcionarão da mesma maneira. Todavia, todos os tipos de sensórios em sua memória não são tão importantes quanto os tipos de energia representados pelos dados sensórios. Basicamente, temos dois tipos de energia mental. Energia com carga positiva, que denominamos amor, confiança, felicidade, alegria, satisfação, excitação, entusiasmo, para mencionar algumas das manifestações prazerosas que podemos sentir, e energia com carga negativa, que designamos como medo, terror, insatisfação, traição, arrependimento, raiva, confusão, ansiedade, estresse e frustração, todas representando o que em geral é referido como dor emocional. Como a primeira experiência do garoto com um cachorro foi intensamente dolorosa, podemos supor que, quaisquer que tenham sido os sentidos afetados, todas as suas recordações delas oriundas serão dolorosas, desagradáveis e incômodas. Agora, que efeitos terá essa energia mental negativa sobre a percepção e o comportamento do garoto se e quando ele interagir com outro cachorro? A resposta é tão óbvia que talvez até pareça ridículo perguntar, mas as implicações profundas não são óbvias, portanto seja paciente. Claramente, o momento em que ele entrar em contato com outro cachorro será de medo. E eu já passei do tempo aqui, mas tudo bem, a gente deixa para continuar esse raciocínio na próxima aula. Mas o que ele já está trazendo aqui, que é uma coisa que eu acho muito interessante e muito necessário que vocês entendam, que é o que eu explico sobre o porquê que você devia começar da forma correta no mercado. A importância de você começar direito, né? E por que é muito difícil para as pessoas que começaram no mercado e não deram certo, depois que me procuram ajuda, só depois de 2, 3 anos, é quase impossível de fazer isso funcionar. Porque as primeiras experiências que você tem com algo vai definir muito a forma como você vai interagir com aquilo ao longo da vida. Então, se as suas experiências com o mercado foram difíceis, você sofreu traumas, grandes perdas, começou a se afundar em comportamentos muito perigosos que você tem, todas as armadilhas mentais que o mercado oferece, e você não tinha uma base, você nunca estudou psicologia do trader, você não tinha uma base do que fazer nessas situações, de como você lidava com esses comportamentos, de como você estudava e entendia eles, e você passou só sofrendo, assim como o exemplo desse menino, que a primeira relação com ele, com o cachorro, foi ruim. Então todas as outras relações com novos cachorros vão ser difíceis, e provavelmente ele vai até evitar, porque sempre vai trazer aquelas sensações negativas. A mesma coisa acontece no mercado. Se você fica desenvolvendo um monte de relação e experiência negativa e relações novas,
porque você pode experimentar uma variedade muito grande de emoções dentro do mercado. Então, toda vez que você se surpreende de uma forma negativa e você não sabe o que fazer com isso dentro desse mundo, você vai acabar se traumatizando um pouco mais, né? E ficando cada vez mais afastado do estado que você precisa se encontrar para fazer isso dar certo, que é o estado livre de emoções. Então, quanto mais você se traumatiza, mais você vai ter emoções nessa sua dinâmica. Então, acho que é mais uma reflexão bacana de entender que você precisa ter uma base, você precisa ter uma estrutura para viver como trader, para viver essa profissão, para entender como lidar com os comportamentos do dia a dia e se tornar uma pessoa que está em constante evolução. E o contrário também é real. Se você entrar de cabeça, mas não estiver preparado, não tiver uma estrutura bacana psicológica que te ajuda a aprender a crescer com os seus erros, você também vai se traumatizar e vai perder ao longo prazo e não vai ter muito o que fazer para que você mude essa dinâmica. Bom, gente, foi uma aula aí bem, acho que provavelmente a aula mais complexa, mais subjetiva, vamos assim dizer, porque ele entrou muito nessa questão, né, da energia, do conhecimento, do subjetivo, de como a gente aprende, de como a gente troca energia, de espaço, né, de interação, mas acho que deu para entender aí algumas mensagens bem bacanas sobre o quanto a gente precisa ficar alerta, né, o quanto a gente não sabe, o quanto a gente acha que sabe mesmo não sabendo, e como todas essas coisas podem nos ajudar se a gente utilizar essas informações de forma positiva ou podem nos atrapalhar se a gente continuar alimentando as crenças erradas dentro desse mundo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e a gente dá continuidade a esse assunto aí na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.